Olá, amigas e amigos da história. Estamos aqui hoje inaugurando o nosso programa Clube da História. Um prazer enorme estar com vocês. Nesse programa nós vamos falar de história, vamos conversar com historiadores, com pessoas que gostam de história, que gostam de escrever sobre história, que se interessam por história, que transformam, que levam a história para o nosso maior número de pessoas. A ideia desse canal é ser um lugar de escuta, não um lugar de fala, para nós podermos nos escutar e, a partir daí, ganharmos força, ganharmos energia, para usar uma palavra da moda, vamos empoderar a história. Eu lembro a vocês, como eu disse da vez passada, a história está sendo uberizada, né? Os professores estão ganhando mal, os arquivos estão vazios, porque não tem dinheiro para manter as suas coleções, os museus estão vazios. A nossa história é contada, infelizmente, por novelas e séries que não têm nenhuma seriedade, que acabam acanalhando os nossos personagens. Então esse vai ser um programa onde nós vamos discutir tudo isso, vamos falar tudo isso e vamos nos sentir unidos justamente para dar cada vez mais força para a nossa história do Brasil. Gente, como esse hoje é o nosso primeiro programa, eu vou pedir a vocês a gentileza de se inscreverem no canal e deixarem um like ao final, uma forma da gente incentivar esse projeto e de nós estarmos mais juntos e nos encontrarmos mais através do canal da História. Hoje eu vou ter o prazer de receber um queridíssimo amigo, o Levi Jucá, uma pessoa absolutamente fora, né, da caixinha. Só rapidamente aqui a mini bio do Levi, historiador formado pela Universidade Federal do Ceará, ele é doutorando em Educação pela UFC, mestre em História e Culturas pela Universidade Estadual também do Ceará, professor emérito de ensino médio da rede pública estadual, cearense, nascido em Fortaleza, mas todas as suas origens familiares estão em Baturité, na Serra de Baturité, onde o Levi justamente desenvolveu o projeto do qual ele irá aqui nos falar. Um dos projetos, que o Levi é um fazedor, ele transforma a história em ação, em programa, em diversão, em coisas maravilhosas como esse livro, né, que nós vamos comentar depois com ele. Então, Levi, agora vamos começar a conversar. Esse amigo querido, seja bem-vindo ao canal da História, Levi. Gente, um prazer enorme estar aqui com esse queridíssimo amigo, meu querido amigo Levi Jucá, um transformador de histórias, como eu faço questão de dizer, dessas pessoas que pegam a história e acaba transformando em mil coisas maravilhosas. Levi, só lembrando que você está em Baturité, que é o centro-norte da região nordeste, uma das poucas regiões do Brasil onde ainda há Mata Atlântica, além de uma riqueza grande da qual você vai falar para a gente, de resquícios arqueológicos, né? E uma festa também de Nossa Senhora da Palma, que é muito conhecida. Levi, eu queria que você começasse contando para a gente um pouco da sua infância, da sua juventude, se você teve algum professor de história que te animou. Como é que você foi parar na história? Sim, Mary. Primeiramente, eu gostaria de registrar o grande prazer, a grande alegria de ter essa oportunidade dessa conversa hoje com você, a quem admiro tanto, né, e sou um assíduo leitor. Então, falando em leitura, essa é a grande marca da minha trajetória desde muito cedo, desde criança, adolescente. Lá na escola eu era rato de biblioteca, como eu costumo dizer. Então, as minhas melhores amigas no recreio eram as bibliotecárias, li coleções inteiras naquela época do ensino fundamental, do ensino médio, mas foi só no ensino médio, naquele momento já bastante decisivo de escolher, né, qual curso eu iria prestar o vestibular, foi que a professora de História fez toda a diferença na minha vida e nessa escolha. A professora Silvia Elizabeth, que era daquelas professoras de História que fazia a gente viajar no tempo durante as suas exposições, durante as suas aulas de História. Então me tornei um grande admirador dessa mestra, dessa grande mestra, que ainda hoje é uma grande amiga
e convidei, inclusive, ela para ser a minha madrinha na formatura, na colação de grau no curso de História pela Universidade Federal do Ceará, porque eu nasci em Fortaleza e a minha vida estudantil toda ela foi em Fortaleza, né? E aí somente depois é que eu venho aqui para a zona interiorana cearense, para a região de Baturité, mas antes, nesse período, o que me levou a cursar História foi, antes de tudo, essa leitura assídua de sempre, né? Essa curiosidade que sempre me moveu, a pesquisa que sempre fez parte desse processo de curiosidade minha ainda criança, e, claro, a professora Silvia, a professora de História, que traz toda essa inspiração a partir de ser essa professora que fazia a diferença na vida de seus alunos e que realmente fazia todo mundo gostar da matéria. Assim que é bom, né, Levi? Eu digo sempre que quem não gosta realmente da aula de História, é melhor procurar um outro ofício, porque a gente tem que estar na sala de aula ali, transmitindo apaixonadamente, senão a coisa não vai. Agora eu pergunto a você o seguinte, eu sei que você tem familiares em Baturité, mas você deve ter ido para o interior movido exatamente por essa sensibilidade que você tem, né, esse desejo talvez de voltar às raízes, de buscar alguma coisa lá atrás. Como é que foi, a sua chegada em Baturité? Você está vindo de uma capital, Fortaleza, né? Como é que você descobre essa ideia? E você vai explicar para a gente depois, e sobretudo para os nossos, quem está aqui nos ouvindo, o que é educação patrimonial, né? Da onde veio essa ideia? Como é que isso nasceu? Conta aí um pouquinho essa trajetória, porque eu acho que ela é transformadora, ela é iluminadora. Então, Mary, tudo começou quando eu concluí a minha graduação no ano de 2010, lembrando que logo no primeiro semestre dessa licenciatura de História eu me apaixonei completamente pelo curso, porque uma das minhas primeiras professoras de uma disciplina intitulada Introdução à Prática Profissional nos desafiou a conhecer, mapear e ir a fundo as instituições de pesquisa, né, aqui da região de Fortaleza, enfim, as principais instituições de pesquisa, como arquivos públicos, bibliotecas, que nós tínhamos no Ceará. E aí, desde o comecinho, então, eu que já era rato de biblioteca nos tempos da escola, passei a ser rato do arquivo público, da Biblioteca Pública Estadual, passei a fazer, né, de todas aquelas pessoas que estavam ali colaborando com os pesquisadores, os bibliotecários, os funcionários em geral dessas instituições, os meus amigos. Ainda hoje também preservo boas e grandes amizades nessas instituições de pesquisa. Então, o maciço de Baturité, essa região onde eu moro, mais precisamente numa cidadezinha aqui do topo da Serra de Baturité, que é Pacuti, passou a ser aquele sonho de infância, porque desde muito cedo eu também frequentava essa região interiorana, é aquela região que eu chamava de meu interior, por ter raízes familiares, pelos meus avós maternos, bisavós terem nascido aqui. Então eu sempre alimentava aquele desejo de, ao final do curso, né, com todo esse processo de conhecer desde o início do curso essas instituições de pesquisa e buscar conhecer mais sobre esse passado e essa construção histórica aqui dessa região, que era tão cara para mim. Eu costumava dizer que era o meu sítio do Pica-Pau Amarelo, sair do centro urbano, da área urbana, e vir para essa região que é uma área de exceção no Ceará, uma região serrana, verde, de um clima mais ameno, né? É uma micro-região que traz aí uma Mata Atlântica em plena Caatinga, em plena região semiárida brasileira, e vir para cá também ainda no período da graduação, eventualmente aos finais de semana, em viagens rápidas, para pesquisar um pouco mais sobre esse chão. E ao concluir o curso, passando no concurso do Estado para professor de História, que sou ainda hoje professor da rede pública estadual, foi o que faltava para eu definir essa decisão de vir morar, de vir, como a gente diz aqui no Ceará, de mala e cuia para Pacuti, para a Serra de Baturité, e aqui permanecer não apenas como educador, como professor, mas como esse pesquisador da região. E neste ano de 2022 já somos aí 15 anos de investigação histórica, de 2007 ainda na graduação até esse 2022, conhecendo também os acervos aqui dessa região e buscando, inclusive, colaborar com a preservação e com a divulgação dessas instituições que estavam esquecidas. O arquivo público aqui da cidade estava abandonado, então eu participei, liderei movimentos aqui juntamente a representantes da comunidade para resgatar esses materiais, esses acervos, também os acervos particulares e familiares. Então,
é algo que a gente vem desenvolvendo aqui não solitariamente, como muitas vezes é o trabalho do pesquisador, do historiador, mas de forma conjunta, de forma coletiva. Isso tem sido, para mim, uma segunda graduação, como eu costumo dizer, como se fosse assim, uma experiência de aprendizado imensa, que não está nos bancos escolares, que não está nos bancos da universidade, mas que está aqui nas ruas, nesses centros culturais, com as pessoas que compõem esse patrimônio vivo e essa memória viva aqui dessa cidade, dessa região de Baturité. Mas olha, Levi, vou dizer você é muito especial, porque essa é uma agenda, esse é um desafio, esse é um projeto que não envolve só uma grande paixão. A gente vê que está em você, né, que você fala, como eu, né, com prazer, com compromisso, a gente ama o que faz e vai catando e vai fazendo, mas o que eu acho absolutamente fantástico é que você volta às raízes, quer dizer, você é o nosso Indiana Jones de alguma maneira, né, vai atrás das questões arqueológicas, porque a gente sabe também que essa região tem um acervo riquíssimo. Você funda um museu que eu tive a oportunidade de conhecer nos seus primórdios, foi quando justamente nós nos conhecemos. Eu pediria a você que contasse um pouquinho isso, mas que falasse também, você acabou de mencionar essa conexão com a comunidade. Quer dizer, como é importante, eu acho que muitas vezes a universidade até oblitera um pouco, porque a gente acaba ficando muito ocupado, muita coisa para corrigir, muita reunião do CNPq e o caramba, e a gente perde um pouco essa conexão com quem está à volta da gente, né? E esse povo que está à volta da gente é que está precisando também das suas raízes, do seu passado. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque você tem um livro sobre personagens com os quais você cruzou nessa sua cruzada, porque isso aí desculpe, cruzou na cruzada, mas é realmente uma cruzada no melhor sentido da palavra, e você conta causos, quer dizer, há um aspecto memorialístico também nessa sua trajetória que eu acho belíssimo de sublinhar. Conta um pouquinho pra gente. Então, Mary, importante dizer que desde que vim para Pacuti, aqui na Serra de Baturité, eu passei a desenvolver dentro do chão da sala de aula projetos, né, como eu costumo chamar, projetos de contraturno, atividades para além ali das quatro paredes da sala de aula, que buscassem aguçar esse olhar mais atento e mais sensível dos próprios alunos e da própria comunidade escolar, né, que a gente envolve, inclusive, as famílias desses alunos, mas também a comunidade onde a escola está inserida, que é esse município, essa zona urbana, mas também essa zona rural, as partes dos sítios, né, das pequenas antigas fazendas de café, como a gente tem aqui nessa região, que é algo, inclusive, que chama muita atenção de quem não conhece aqui Baturité, porque acha que no Ceará não tem café, mas aqui foi um grande produtor de café no século XIX, ainda hoje se produz café aqui também nesse território. Então, há toda uma história que é colocada pelo sistema de ensino, por essa educação mais tradicional, que a gente sabe que ainda estamos bastante amarrados nela, de uma história dita nacional, que inclusive a partir daquele discurso do livro didático é colocada para a gente, enquanto professor, enquanto aluno, que é uma escola que é uma versão da história que passa muito a largo da história local, dessa história regional, a história do Ceará, do próprio Nordeste brasileiro. Nós sabemos que ainda é uma versão muito pautada no centro político, econômico, histórico, né? Historicamente falando do nosso país. Então, falar da história local para os alunos é algo totalmente novo, principalmente quando você tem um único material didático que dentro de uma realidade de escola pública brasileira é ainda o livro impresso, é o único material didático que a gente garante que todos os alunos têm, porque eles recebem, né, pelo PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, uma vez que principalmente em regiões interioranas como a nossa, que boa parte desses alunos sequer tem um bom acesso à internet, isso foi um grande desafio também agora no período de pandemia, é saber que é uma versão ainda muito pautada mesmo e bem distante dessa realidade, desse território do aluno. Então, trazer a história local, aguçar essa vontade de pesquisar, trazer a iniciação científica ainda para a educação básica, coisa que no Brasil ocorre geralmente apenas já no ensino superior, é algo que é bastante desafiador, que nos tira da zona de conforto como professores do ensino fundamental e do ensino médio, mas que é algo transformador, né? Eu digo isso porque em 2014, como você falou, quando a gente passou a conversar, a trocar ideias, eu estava iniciando
a partir da publicação do meu primeiro livro sobre a história de Pacuti, né, sobre a história da cidade, que nunca ninguém tinha se dedicado especificamente a uma narrativa do passado dessa pequena cidade de 2.000 habitantes, onde eu moro aqui na Serra de Baturité, e trazer esse livro à luz para essa comunidade foi um grande presente, porque ele passou a ser uma referência para os educadores, para as crianças, para os jovens, que passavam a ter uma referência de uma história regional, de uma história local que antes não havia. Eu levei 7 anos para produzir esse material, dada a minha dificuldade de não ter nenhuma obra anterior, nenhum autor anterior que tivesse se dedicado a uma narrativa sobre Pacuti, sobre a Serra de Baturité especificamente. Então, esse livro, para mim, era só um primeiro passo. Eu precisava agora levar ele para a sala de aula, levar para a escola, e de que maneira eu poderia fazer isso. Então, eu passei, num esforço de pesquisa, a linkar e a conectar essa história dita nacional, geral, para a história local. E aí que a gente percebe que brilha o olhar dos alunos quando a gente fala de coisas que eles conhecem ou acham que conhecem, porque muitas vezes esse entorno também é um grande desconhecido. E daí a proposta de se trabalhar a educação patrimonial, né, que muitos autores, inclusive, chamam a educação patrimonial escolar de alfabetização, né, cultural, patrimonial, porque é exatamente essa a proposta de fazer com que esses alunos eles tenham condição de fazer essa leitura do seu entorno, do seu território, a partir de um grande objeto que é o patrimônio cultural, composto aí de tantos bens, né, materiais, imateriais, como reza a nossa Constituição brasileira, que traz já uma versão muito alargada ainda em 1988, no seu artigo 216, do que é o patrimônio cultural brasileiro, tanto na concepção mais tradicional, da pedra e cal, né, da arquitetura, do prédio antigo, dos acervos, dos documentos, mas também nessa versão de que as pessoas e os seus fazeres, os seus saberes também são constituídos bens culturais. Então a gente não lida só com seres inanimados, mas a gente lida com esse patrimônio vivo, que são as pessoas. Inclusive aqui no Ceará nós temos uma política pública maravilhosa, que eu sempre gosto de citar nas minhas falas, por parte do governo do Estado, que há muitos anos já reconhecer os mestres e mestras da cultura, os tesouros vivos da cultura cearense, que são pessoas que passam por um processo de seleção, de reconhecimento de suas trajetórias, de seus saberes tradicionais, e que passam com esse reconhecimento literalmente a serem registradas, tombadas em livro, né, essas pessoas e suas histórias, e recebem um diploma de notório saber, né, por esse conhecimento dado a esse diploma pela Universidade Estadual do Ceará, como também passam a receber um salário vitalício, para que elas possam ser aí mais animadas, incentivadas a repassar esses saberes às novas gerações. E aqui em Pacuti, a gente conseguiu, através desse projeto com os alunos, através da criação de um ecomuseu de Pacuti, né, aqui na nossa cidade, reconhecer um mestre, um pai de uma aluna nossa que participou do projeto, que é um mestre mateiro, ou seja, aquela pessoa que conhece como ninguém as matas, as florestas aqui da região, e que há décadas contribui com o acesso de biólogos, botânicos, zoólogos aqui nesse chão. E ele foi reconhecido por isso, porque a gente conseguiu fazer uma justificativa, inscrever a biografia dele no governo do Estado, através desse edital dos mestres da cultura, e dentre tantos que estavam concorrendo, ele foi agraciado com esse título, e agora ele passa a ser o primeiro mestre da cultura aqui de Pacuti, aqui na Serra de Baturité, e é reconhecido, então, com esse salário vitalício e com todos os encontros e todas as formas que as políticas públicas tentam aí reconhecer, né, a importância que ele tem enquanto um mestre do saber que nos ajudou, e a forma que a gente vive agradecer foi contribuindo também com esse reconhecimento de seu ofício. Agora, Levi, você um dia vai ser também o nosso tesouro vivo, porque é óbvio que esse mestre mateiro, e eu que moro também numa região urbana, que eu digo, entre o rural e o urbano, né? Infelizmente as matas aqui estão sendo completamente desbastadas pelo furor, enfim, dessas prefeituras que querem, enfim, ganhar dinheiro a todo custo e estão transformando as paisagens. Nós vamos até falar disso, mas eu só queria lembrar que essa ideia do tesouro vivo é uma ideia que vem do Japão. O Japão há muitos anos, né, consagram essas pessoas que, como você lembrou muito bem, têm saberes, conhecem ofícios, né, conhecem, enfim, tem formas de conhecimento que a universidade não tem a menor condição de ensinar, porque não as tem, né? Então esses tesouros vivos eu acho fantástico,
fantástico vocês terem conseguido aí um mestre mateiro. É o pio do pássaro à noite, é o ranger né, do triturar de ossos de um bicho que a gente ouve no mato. De uma planta, né? Tudo, né? E eu tenho paixão por etnografia, viu, Levi? Eu insisto muito com os meus alunos, a etnografia tem que ser uma aliada do historiador, porque ela nos abre justamente a porta para esses saberes que não estão consagrados, mas que vêm através dos contos, através das lendas, dos saberes, da mão, né? Dessa mão que transforma, desse olho que vê o que a gente não enxerga. Puxa, que maravilha! E eu aproveito, você mencionou várias vezes a palavra regional. Eu me lembro que uma vez, há anos atrás, talvez há uns 15 ou 20 anos, eu fui fazer uma palestra na UFMG e eu lembrei muito, né, que o nosso primeiro congresso regional foi feito por Gilberto Freire em Pernambuco em 44, se não me engano, ou 42. E não sei se por associação entre o autor, que sempre sofreu muito preconceito, e essa noção de história regional, que depois o Evaldo Cabral de Mello vai recuperar, né? Ele fala muito em história regional. A história regional ficou em segundo plano. Mas o que a gente vê hoje, Levi, não sei se você concorda comigo, nós estamos aqui num bate-papo informal, é que graças à abertura de pós-graduações aí pelo Brasil todo, a cena cultural, você também falou nisso muito elegantemente, que antes era Rio de Janeiro e São Paulo, hoje está em toda parte, né? Está nesses Brasis, né? Os ingleses é que chamavam sempre, no século XIX, o Brasil de Brasis, com S no final, porque o Brasil é tão complexo, é tão múltiplo. E eu queria perguntar a você, como vai a história regional aí no Nordeste? É a história do interior? É a história do litoral? O que vocês andam fazendo? O que vocês andam aprontando aí no bom sentido? Perfeitamente, Mary, é isso mesmo. Você tem toda a razão em colocar as pós-graduações, as pesquisas que estão sendo realizadas nos 4 cantos do país, como as grandes responsáveis por esse fortalecimento, essa revitalização e necessária divulgação de uma história regional, uma vez que não dá para dissociar, assim como eu já falei um pouco disso agora, ensino de pesquisa, não dá para dissociar a pesquisa da trajetória pessoal do pesquisador. Então, o pesquisador, assim como eu um dia, lá na graduação de História em Fortaleza, desejei ter como objeto de estudo esse território que me era tão caro, tão querido desde sempre, por ter aqui as minhas origens familiares e ter vivido momentos incríveis aqui, ainda vivo hoje, porque foi aqui que conheci minha esposa, aqui tive meus filhos, né? Então, é exatamente com esse sentimento que cada pós-graduação, cada universidade que nas últimas décadas, né, a gente teve um grande crescimento, uma grande interiorização da universidade pública também no país. Então, nós temos pesquisadores que têm como objetos de estudo os seus territórios. Isso é fundamental, isso é muito importante. Quando eu coloquei a questão de um centro político e econômico, historicamente falando, no Sudeste, né, é exatamente naquela versão ainda tradicionalista de um livro didático, de uma narrativa que ainda é muito larga nas escolas, sobretudo na educação básica. Mas a universidade, ela vem dando essa contribuição e virando esse jogo e mostrando esses diversos Brasis. Inclusive, foi nessa perspectiva de se descobrir essa diversidade de Brasis e trazer um pouco da história do Ceará para a sala de aula, que eu tive uma ideia certa vez, numa aula de Brasil e Império, que eu sei que é um tema que você gosta e pesquisa bastante, falando sobre a criação do IHGB, né? Inclusive o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual você é sócia. E o IHGB, ele nasce naquele momento do Império, e também ele vai ali dentro do seu espaço de estudo e de pesquisa gerir uma ideia de uma expedição científica que vai sair do Rio, que vai sair da corte, né, para o Ceará, para conhecer esse outro Brasil que em meados do século XIX de fato era um outro Brasil, era o norte, né, do país, como se dizia, ainda não havia essa diferença entre norte e nordeste. Então escolher a província do Ceará para pesquisar a sua flora, a sua fauna, os seus minerais, mas também pesquisar a sua própria cultura, a sua própria constituição cultural, de gente, de povo, como é que se organizava o Ceará, não foi à toa. Então, aquela nata da intelectualidade, de uma ciência nascente, né, do Brasil daquela época, que escolhe o Ceará como campo de estudo,
como local, né, para as pesquisas de campo durante quase 3 anos, de 1859 a 61, eu trago essa história para falar para os alunos nessa aula de Brasil e Império, e eles ficam fascinados, porque quando eu digo para eles que esses cientistas, que inclusive vale aqui abrir um destaque, que foi a primeira expedição científica composta por cientistas brasileiros a pesquisar o próprio Brasil, coisa que antes nós lembramos ainda mais dos livros, as missões estrangeiras, né, dos naturalistas e dos viajantes estrangeiros que chegavam por aqui. Mas essa Imperial Comissão Científica de Exploração, que ficou conhecida como Comissão das Borboletas, é pouco divulgada, e o próprio cearense não conhece, né? Então eles passaram aqui 3 anos investigando o território cearense todo, produziram muitos estudos importantes, inclusive parte desse acervo coletado por eles há 160 anos se perdeu no terrível incêndio, né, do Museu Nacional, no Palácio da Quinta da Boa Vista, que esse acervo do Ceará ainda estava lá, parte desse acervo coletado aqui, e trazer isso para os alunos foi fantástico. E percebendo essa interação e esse desejo de conhecer mais a partir da expedição, que eu tive na época um insight, né, uma ideia de recriar a comissão científica com os alunos, de fazer uma releitura interdisciplinar, uma vez que aqueles antigos naturalistas versavam sobre de tudo um pouco, né, dentro daquela erudição de uma ciência nascente ainda não tão especializada como a de hoje. Dentro da perspectiva da ciência moderna, eles falavam de cultura, através de seus diários de viagem, dos aspectos, dos costumes, dos hábitos, mas também falavam da flora, da parte dos animais, da fauna, enfim, falavam de tudo um pouco, e aí dentro dessa perspectiva interdisciplinar, a gente resgata e faz uma releitura dessa expedição e tenta recompor os passos dos passos que eles deram por aqui, né, os lugares que eles visitaram, suas intenções, seus propósitos, e nesse sentido nasce o Ecomuseu de Pacuti, que foi um grande fruto desse projeto Jovem Explorador, resgatando aí o verbo explorar de uma forma extremamente positiva no sentido da investigação, do descobrir para preservar e não para degradar, como infelizmente há séculos ocorre aqui no nosso país. Mas olha, você é uma máquina, viu, Levi? Porque eu sei que por trás disso tudo, combustível dessas expedições, né, é você. Está me ocorrendo aqui, Levi, a gente está num papo informal, né, que também Mário de Andrade andou por esses interiores todos, na sua missão folclórica, e o triste fim que essas missões têm, que tem os seus acervos todos ou dilapidados ou perdidos. E, mais uma vez, o interesse de Mário também era justamente a música popular, o folclore popular, a etnografia. Quer dizer, foram momentos, eu acho importantíssima essa sua Expedição das Borboletas 2, né, que resulta no Museu de Pacuti, porque é uma aproximação com todo um passado que é feito de sons, de cores, de perfumes, de formas nos objetos, né, que nós muitas vezes temos que nos dirigir aos grandes museus para nos darmos conta da riqueza, muitas vezes até objetos ínfimos que produzem determinado som ou que lembram o pio do pássaro que está se querendo caçar, mas enfim, tudo isso eu acho um grande desafio para o historiador e nessa linha quero te perguntar uma coisa. Me ocorreu, quando eu vi que você está numa serra que tem, digamos, os últimos remanescentes da Mata Atlântica aqui no Brasil, me lembrei, Levi, que na Europa os estudos, seja porque nós estamos vivendo aí um momento muito preocupante, né, de transformação da nossa terra-mãe, ecologia virou uma palavra, enfim, um bordão para milhares de projetos, alguns bem-sucedidos, outros picaretas, mas a verdade é que os nossos jovens, as nossas crianças estão desde muito cedo mobilizadas com essa noção de que elas estão perdendo paisagens, né? Elas estão perdendo enfim, as cores variadas das árvores, elas não conseguem mais conhecer nem os animais domésticos, né? Galinha passou a ser um pedaço de coisa branca dentro de um negocinho de plástico lá no supermercado, quer dizer, nem a galinha muitas vezes as crianças não conhecem. E eu fico pensando que na Europa há uma produção enorme, crescente, não exatamente sobre ecologia, história da ecologia há muita publicação, mas assim, história das montanhas,
montanhas, história da relação com as florestas, história das árvores, né? Recentemente, aquele grande historiador francês, agora estou me esquecendo o nome dele, história da natureza, desde Plínio, né? Mas ele fez uma história das ervas, quer dizer, se referindo ao mato. Quer dizer, as grandes pradarias, a multiplicidade de insetos, de flores que essas pradarias dão, as imagens poéticas que elas suscitam. Você está numa área tão privilegiada, você pensa em fazer uma história da natureza, uma história dessa natureza que te habita e que te cerca, Levi? Sem dúvida, Mary. Agora você tocou fundo aqui no coração, porque falar do patrimônio cultural, tratar de educação patrimonial numa região privilegiada, como você bem colocou, que é resquício do que os biólogos mais otimistas dizem, que é dos 8% que resta de uma cobertura total original de Mata Atlântica, desse bioma, que foi o que mais sofreu historicamente, né, levando em consideração a colonização pelo litoral. Nós temos na natureza, no patrimônio natural, algo tão importante e, claro, superior ainda, se a gente fazer aí essa diferenciação, que nem cabe fazer entre cultura e natureza. Hoje já não cabe mais, né? A gente sabe o quanto isso está ligado, é intrínseco, não se produz nada, até mesmo o prédio, como a gente falou, a pedra e cal são elementos geológicos, são elementos dessa mãe natureza, né? O documento que é feito de papel, o papel é celulose está na natureza, então é impossível dissociar, e a nossa perspectiva de educação patrimonial sempre foi muito essa, e por isso que eu costumo dizer que eu fui muito feliz e muito inspirado ao ter esse insight da releitura da expedição científica, uma vez que naquela época eles estavam interessados exatamente nessa conexão entre homem e natureza, eles estavam obviamente interessados nas riquezas naturais, mas não deixaram passar toda essa riqueza cultural que eles passaram a observar também. Então todas as nossas atividades aqui, Mary, com os alunos, e inclusive a minha atividade enquanto pesquisador, leva em consideração esse território privilegiado. A Serra de Baturité é a primeira área de proteção ambiental do estado do Ceará e a maior. São aproximadamente 32 mil hectares de áreas preservadas, né, e que tem toda uma legislação que busca essa preservação, mas que, como você sabe, o mesmo ocorre aí na sua região serrana, no Rio, e tantas outras regiões específicas como essas, que sofrem com a especulação imobiliária, sofrem com uma série de fatores que vem destruindo esse antropismo, essa ação humana tão devastadora a longo prazo. E aqui a gente não pode deixar de falar dela, dessa mãe natureza, que é essencial para nós, e inclusive aqui ainda mais importante, porque geologicamente falando, há centenas de milhares de anos, a Serra de Baturité era uma zona de encontro e de transição entre o bioma amazônico e o bioma de Mata Atlântica, em plena Caatinga, em pleno Cerrado nordestino. Então a gente tem uma mistura, uma profusão, e que faz com que há séculos pesquisadores, naturalistas e mais recentemente biólogos, enfim, especialistas da natureza, continuem visitando a nossa Serra de Baturité. Em qualquer repositório acadêmico você encontrará diversos estudos ligados à natureza do maciço, porque de fato tem até um biólogo amigo nosso que diz que se disser para ele que tem saci pererê aqui na Serra de Baturité, ele vai acreditar, porque a cada pesquisa que é feita se descobre o valor, né, tanto de uma árvore imensa, gigantesca, até um pequeno inseto como uma abelha nativa sem ferrão, que são as nossas abelhas brasileiras e que nós mesmos muitas vezes desconhecemos. A gente acaba associando mais a ideia de abelha a abelha europeia, aquela abelha que foi introduzida aqui no processo de colonização, aquela que ferroa, né, que pica. Então, nesse sentido, a gente acaba também buscando essa decolonização do pensamento, porque a partir do momento que você passa a conhecer profundamente essa natureza, esses seres com conhecimento natural, a gente vê a riqueza e a importância do que a gente tem aqui. Inclusive, o Ecomuseu, ele tem um espaço de ervas medicinais, né, uma farmácia viva, e o Ecomuseu ele também tem um meliponário,
né, que traz aí um espaço com abelhas nativas, porque tradicionalmente as pessoas costumam ter aqui esses insetos para produzir ali aquele mel medicinal, enfim, de uma riqueza extrema, e a gente não pode deixar de perceber o patrimônio dessa forma integral, global, né, cultural e natural. Ô Levi, que inveja boa que eu tô de você aqui te ouvindo falar, abelha em casa, farmacopeia à base de plantas naturais e essa interação linda que vocês têm aí. Mas, ô Levi, a gente não pode encerrar aqui esse nosso bate-papo sem mostrar aí a quem estiver nos ouvindo, e eu desejo que muitos professores, que muitos historiadores, que muitos alunos de história estejam te ouvindo, porque eu tenho uma admiração tão grande por você, pelo seu trabalho, você é tão jovem, você está construindo aí uma carreira que é absolutamente inspiradora para todos nós, e eu não posso deixar de falar do outro Levi, né? Do Levi, nós vamos mostrar, inclusive, viu, Levi, aqui nós vamos folhear depois para as pessoas poderem ver a riqueza dessa beleza desse livro que você fez, que é a história e, ao mesmo tempo, é um catálogo raisonné, né, como se chama, do caricaturista e pintor Mário de Oliveira Mendes. O Mendes com Z, ele se assinava Mendes com Z, né, um traço absolutamente identificável por todo mundo que passou pelos últimos, sei lá, o meu marido, quando viu o seu livro, imediatamente disse, mas eu conheço esse caricaturista, né? Ele habitou aí, enfim, a nossa informação, os jornais, e ele se transformou também num grande pintor. Então, aproveito para te perguntar como é que você migrou desse fazer, que é um fazer cotidiano, que é um fazer que absorve, né, que nos leva, nos impulsiona também, como você bem mostrou aí, sempre mais além, novas ideias, novas coisas. Como é que você resolveu parar tudo para fazer essa obra-prima que é a biografia do Mendes e que inclusive vem com o selo do Ecomuseu de Pacoti? Eu achei isso genial. Você está bombando o nome do Ecomuseu de Pacoti até numa obra de arte, num coffee table book, né? Realmente uma obra belíssima. Conta pra gente um pouquinho a sua descoberta, a sua amizade com o Mendes, né? E como é que foi esse trajeto. Sim, Mary. Então, os livros foram surgindo. Eu citei aqui na nossa conversa o primeiro, né, sobre a história local, sobre a história de Pacoti, mas depois dessa primeira obra eu escrevi sobre outros lugares aqui da região, inclusive eu escrevi um livro sobre Guaramiranga, que é a cidade aqui vizinha, super famosa, é como se fosse aqui a nossa Petrópolis cearense, é a cidade dos festivais, é uma cidade bastante conhecida, e eu escrevi também sobre esses outros lugares que compõem essa territorialidade, essa regionalidade que a gente vem comentando. Mas uma coisa que eu passei a me interessar bastante, que é também a sua seara, a biografia, né, de figuras do lugar também, personalidades que fizeram história aqui ou lá fora, mas que nasceram aqui em Baturité. Então, a primeira biografia que eu escrevi, que eu tive a oportunidade, inclusive foi um convite de trabalho, de pesquisa, aí no Rio de Janeiro, pela família de Luiz Severiano Ribeiro, grande fundador da maior rede, da maior cadeia de salas de exibição nacional. Inclusive eles também produziram filmes, né, através da Atlântida cinematográfica. E eu me lembro de ter dito a você que eu conhecia a família toda, né? O Luiz Filho era meu amigo, nós íamos a festinhas, a mãe dele também trabalhava na BBR, no Hospital de Reabilitação, que foi fundado pelo meu avô. É uma família deliciosa e o seu trabalho acabou circulando internamente, né, Levi? Não foi para as livrarias, foi? Para as livrarias, não. Foi uma edição comemorativa pelo centenário da empresa, do Grupo Severiano Ribeiro, né? Em 2017, foi lançado no Rio e, desde então, essa tiragem ela circulou mais internamente, como você disse. Não chegou aí para o circuito de livrarias. É até um desejo que eu tenho, não só essa obra, mas uma continuidade biográfica, porque nesse livro específico eu trato das origens do Ribeiro enquanto homem empreendedor, homem dos negócios, porque ele não foi ligado só ao cinema, mas ele experimentou de tudo um pouco naquele início do século XX aqui em Fortaleza, onde ele instalou os seus primeiros cinemas, mas ele nasceu aqui em Baturité, a mãe dele era de Guaramiranga, a mãe era de família de plantador de café aqui em Guaramiranga, enfim,
uma história também incrível e que eu tive essa grande oportunidade de divulgar em narrativa e ser publicado em 2017. E na sequência eu descubro o Mário Mendes, né, que você acabou de mencionar, esse último livro que eu lancei agora há pouco, que também é uma biografia, mas diferente do Severiano, uma biografia de um artista, né, de um caricaturista, chargista, ilustrador, um pintor. Então é ricamente ilustrada, e essa obra só foi possível com essa qualidade gráfica, inclusive graças ao Ecomuseu de Pacuti, que como proponente, né, como pessoa jurídica sem fins lucrativos que se tornou, inclusive representada por ex-alunos que participaram do projeto, que hoje já são maiores de idade, seus familiares, enfim, educadores, é uma instituição que hoje também agrega esse valor ao município através de se conquistar recursos públicos via editais para o projeto. Então o livro Mendes ele foi financiado pela Lei Aldir Blanc, essa lei aí que contribuiu, né, com o setor cultural no período de pandemia. E o Mendes nasceu em Baturité, e ele foi para o Rio de Janeiro em 1925, no mesmo ano que o Luiz Severiano Ribeiro também vai para o Rio, e tenta aí, e de fato conseguiu se tornar esse grande homem do cinema nacional, assim como o Mendes, mesmo no meio concorridíssimo, né, da charge da imprensa carioca, daquele começo de século, ele também consegue o seu lugar ao sol e consegue se destacar entre os grandes nomes da época que se tornaram seus amigos, como J. Carlos, Augusto Rodrigues, Álvaros, né, Nássera, e tantos outros nomes da charge brasileira, e ele estava ali no seu cantinho em Santa Teresa, com seu ateliê maravilhoso, e produziu por quase 70 anos, ininterruptamente, entre a década de 20, quando ele chega no Rio, até a década de 90, eu pesquisando na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional e no Museu de Belas Artes, eu descubro um pouco de Severiano Ribeiro, mas acabo descobrindo esse conterrâneo dele, e meu também, que é o Mário Mendes, e aí vem essa grande surpresa que, como você colocou, como é que eu parei para fazer esse trabalho, mas na verdade eu não parei, foi algo que uma pesquisa foi puxando a outra, e eu realmente me pergunto às vezes, sabe, Mary, como é que eu dou conta? Porque se eu soubesse me dividir em 2 ou 3, eu me dividiria. Olha, Levi, nós vamos mostrar aqui a beleza desse livro, vou mostrar algumas páginas, inclusive o retratinho dele, moço e velho, uma carinha linda, a esposa dele também. Vamos mostrar aqui para quem estiver vendo o nosso Clube da História. Mas olha, Levi, eu só quero dizer a você da minha sincera e profunda admiração. Eu acho você uma estrela aí no nosso firmamento. Eu desejo que você continue com essa energia, com esse fogo. Nós estamos precisando de Levi Jucás, né, para tocar a nossa história para frente, para fazê-la querida como nós somos apaixonados por ela, e esses projetos maravilhosos. Então você não deixe de dar notícia, o canal da História está aberto para você e para os seus amigos, viu, Levi? Se você souber de gente que está tocando projeto interessante, pode falar com a gente, nós estamos aí no Instagram, estamos no Face, manda notícia, porque a nossa ideia é valorizar história e valorizar tudo que você faz, Levi Jucá, inclusive o seu livro maravilhoso que nós vamos mostrar agora para quem está nos assistindo. Então eu que agradeço mais uma vez, Mary, pela oportunidade de falar com você, esse momento de troca, né, e de inspiração mútua. Pode ter certeza que as suas obras também são uma grande fonte para mim, para o meu trabalho de historiador e também em sala de aula. Como eu já mencionei para você, por diversas vezes utilizei seus trabalhos e seus escritos também na sala de aula, os alunos adoram, sobretudo as vidas, né, do Brasil Império, as histórias íntimas, a história do amor, a história das mulheres, enfim, tudo que você produz tão bem. E queria aqui também deixar para quem está nos escutando que as redes sociais, né, são importantes meios de a gente manter esse contato, de trocar novas ideias. Eu estou aberto, inclusive, a compartilhar com vocês um pouco mais sobre tudo isso que eu falei aqui hoje, muito mais. A minha rede social, Facebook, Instagram, Levi Jucá, o Levi Juca, né, sem um acento agudo, e também tem a rede social do Ecomuseu, também Facebook e Instagram, Ecomuseu de Pacuti. Para quem estiver interessado em adquirir o livro Mendes, Mestre da Caricatura, a primeira obra com o selo editorial do Ecomuseu, que nos orgulha bastante, é só acessar o site do Ecomuseu, www.ecomuseu.com.br/Mendes, com Z. Gente, todos os links estão na descrição e é só acessar
para conversar comigo e com o Levi. Gente, como eu disse, esse é um canal que vai agrupar pessoas que amam história, que fazem história, que produzem história, e uma dessas pessoas é a Sônia Cabral, que eu tive a oportunidade de encontrar numa feira de livro. Enfim, nós nos cruzamos e a Sônia é alguém que gosta de história e que escreveu 2 livros muito importantes: Pioneiras na Luta pelos Direitos das Mulheres, e um outro livro, Mobilização Feminina pelos Direitos das Mulheres. Esses 2 livros, que são muito gostosos de ler, contam justamente, no caso do primeiro, a história de protagonistas como Nízia Floresta, Maria Augusta Estrela e a engenheira Carmen Portinho, que foram mulheres que realmente levantaram, foram pioneiras no sentido de levantar bandeiras fundamentais para a história das mulheres no Brasil, como educação, trabalho, né, divórcio, voto. São pessoas que realmente atuaram muito e com o olho nas mulheres pobres, nas mulheres das camadas desfavorecidas. Já o segundo livro, Mobilização Feminina por Direitos da Mulher, conta justamente a luta das mulheres da famosa Constituinte de 1988, quando a Jaqueline Pitangui, que era muito amiga do Tancredo Neves, conseguiu reunir políticas dos grupos mais diversos que vocês possam imaginar. Tinha do Partido Comunista a Arena. A ideia era juntar essas vozes femininas numa carta de intenções que foi absorvida pela Constituinte de 88 e que mudou os direitos das mulheres brasileiras. Os livros da Sônia, a Sônia teve a gentileza de nos enviar para nós podermos distribuí-los aqui. Então, o sorteio desses livros se fará da seguinte maneira: você deixa o seu comentário no vídeo, depois nós vamos, entre os comentários deixados, sortear 4 livros da Sônia Cabral. Vai ser um prazer e nós assim estamos divulgando o trabalho de pessoas que, como nós, gostam de história, quer prestigiar a história e quer falar e conversar sobre história.